Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 15, e nós vamos de 22, versículos 22 a 27. Já acharam? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Diz assim, leio na versão século 21. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram águas amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Há um paralelo, e nós podemos fazer uma analogia sem distorcer o texto, entre a caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida e a caminhada que nós vamos fazer e começaremos a fazer daqui a pouco, caminhando até o final de 2022, se Deus nos permitir. Se vocês estão lembrados, no capítulo 15, nós começamos lendo que o povo estava muito alegre, o povo estava muito festivo, eles estavam celebrando vitórias. Como hoje, em muitos lugares, inclusive aqui, nós estamos alegres, celebrando o cuidado de Deus, o amor de Deus, as vitórias que Deus nos concedeu. Eles estavam celebrando terem atravessado o Mar Vermelho com pés enxutos e terem visto todo o exército poderoso do Egito sucumbir, morrer no meio do Mar Vermelho. Eles saem dali e o capítulo 15 diz que eles fazem um cântico e as mulheres dançam, comandadas por Miriam. Eles estão celebrando uma grande salvação, uma grande vitória. E aí, depois de alguns dias celebrando, Moisés manda eles caminharem e eles começam a marcha em direção à terra prometida. Caminham louvando a Deus, caminham dizendo: nosso Deus é poderoso, nosso Deus nos dá vitória. Aí caminham um dia inteiro e não encontram água. Caminham o segundo dia e também não encontram água. Nessa altura, é hora da gente pegar o texto bíblico e tentar transportar para nosso dia a dia. Imagine você caminhando num deserto, seus filhos pequenos, e o filhinho falando assim: pai, quero água. Mãe, quero água. Eu quero água, estou com sede. Vou parar aqui, vamos embora. Então, coloque o pé no chão e comece a perceber o drama, segundo dia sem água. Aí eles vão para o terceiro dia, começam a caminhar já não com toda aquela euforia, mas cansados, sem o vigor, sem água.
caminham, 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 e de repente alguém diz, água à vista. E quando correm, os que conseguiam correr para pegar a água era amarga. E aí vem à tona, no coração deles, todo um furor, todo um ódio, uma raiva. E eles começam a murmurar, a se queixar do sucesso para a murmuração em 3 dias. As águas eram amargas. Nós estamos começando um novo ano. E eu quero dizer para vocês que na nova caminhada nós vamos celebrar muitas vitórias. Eu oro para que vocês, no final do ano, cheguem aqui contando muitas coisas boas. O sucesso em várias áreas da vida de vocês, na área da família de vocês. E vocês possam dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és muito bom. Mas eu tenho certeza que na caminhada de 2022, nós passaremos por desapontamentos, nós passaremos por provas. Como aquele povo estava sendo provado, diz o texto, que Deus estava provando aquele povo, e no 3º dia encontrou finalmente a água, mas as águas eram amargas. Eu gosto desse texto porque ele tem pé no chão. Às vezes nós somos muito românticos com a vida. A vida tem momentos muito bons, mas tem momentos ruins. Na família, nós temos momentos extraordinários, mas às vezes na nossa família passamos por problemas graves. E eu não preciso ensinar ninguém, quase sempre nós não precisamos ensinar ninguém o que fazer quando tudo vai bem. Mas quando passamos por Mara, quando enfrentamos desapontamentos, nós podemos incorrer nos mesmos erros que esse povo incorreu. Se você prestou atenção à leitura do texto, esse texto diz que esse povo vai caminhando, louvando a Deus, bendizendo a Deus, as coisas vão ficando difíceis, e quando chega a crise pior de acharem água e a água ser amarga, eles se voltam contra uma pessoa. Contra quem? Contra Moisés. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós caminhamos muito bem enquanto está tudo bem. Aí surge um problema em casa, surge um problema na família, surge um problema, um desapontamento. E para nós é tão mais fácil, em vez de tratarmos o problema, arrumarmos alguém culpado. Arrumarmos um bode expiatório e culpá-lo pelo problema que está acontecendo. Eu vou dizer para você, 2022 vão surgir problemas. Trate os problemas, não agrida as pessoas. Trate os problemas, mas cuide do seu relacionamento. Quando a situação estiver difícil, não se esqueça de que as pessoas são humanas, têm carne e osso, e às vezes nós falamos palavras que agridem mais do que às vezes um tapa. E aí, em vez de solucionarmos o problema, nós, além de complicarmos o problema, agora temos outro problema, um problema de relacionamento. Não são poucas vezes que eu encontro isso, mas eu tenho que caminhar, irmãos. Tenho que caminhar. Esse texto, para mim, é interessante, porque era uma prova. E o texto diz exatamente isso. Deus estava provando aquelas pessoas. E a coisa mais interessante é que no versículo 25 ele diz ali os provou. Bom, quando você passa por desapontamentos, é como nós passássemos também por um momento de sede.
nos desapontamentos, nós sentimos sede de proteção, sede de direção, sede de amor, sede de carinho. Às vezes sentimos sede de Deus. Então, o que a gente faz quando passa por água amarga? O que a gente faz que pode transformar aquele problema em bênçãos para nós? Esse texto bíblico tem algumas coisas para nos dizer. Quando vocês passarem por Mara, já disse, não ataquem as pessoas, ataquem o problema. O povo precisava de água potável, mas em vez de solucionar o problema atacando de frente, optou por conseguir um bode expiatório e culpar os outros. Quando há problema na sua casa, você faz parte dele ou é parte da solução? Quando você intervém, é para ajudar ou para complicar? Em segundo lugar, quando nós passamos e vamos caminhar e vamos ter momentos muito bons, mas vamos passar por situações difíceis. Quando passamos por situações difíceis, nós nunca devemos nos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. 3 dias atrás, esse povo estava louvando a Deus como nunca louvou. Estava celebrando um grande milagre que foi a abertura do Mar Vermelho. Viu a mão portentosa de Deus agindo sobre ele. Mas bastaram 3 dias de sofrimento para se esquecerem de tudo aquilo que Deus fez. Você vai passar por um problema, por uma decepção. Primeira coisa, entre na gaveta da sua vida e procure lá uma manifestação clara do cuidado de Deus sobre a sua família em anos atrás. Lembra-se daquele problema de 2009? Lembra-se quando você estava desesperado e não sabia o que fazer em 2008, 2007, 2015? Em que a única solução era Deus mesmo, e você clamou, e Deus interveio, e Deus ouviu, e Deus abriu portas, Deus fechou portas, e você ficou louvando a Deus. Você está enfrentando em 2021, vai enfrentar 2022 uma situação difícil. Comece se lembrando daquilo que Deus já fez na sua vida e na sua família. O povo não se lembrou de dizer, já vimos esse filme, conhecemos esse roteiro, estamos familiarizados com esse argumento. Não houve ninguém ali para abrir uma gaveta da memória e retirar de lá a lembrança do cântico que cantaram a Deus há 3 dias atrás. Não houve ninguém que se lembrasse daquilo que Deus fez no passado recente por eles. E esse é um princípio muito importante. No meio das crises, nós, crentes, voltamos ao passado das nossas vidas para buscar as lembranças da bondade, do poder de Deus em situações semelhantes ou piores. E aí não ficamos no passado, não. Voltamos para o presente, porque o mesmo Deus que nos ajudou no passado é o Deus que está conosco no presente. Eu gosto muito de Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se você contar, você vai ficar surpreso quanta coisa boa Deus já fez na sua vida. Há uma terceira coisa, nós vamos caminhar por 2020, Deus vai caminhar conosco. Quando você passar por Mara, se passar, quando você encontrar algum desapontamento, procure descobrir os propósitos que estão por detrás daquela prova. Paulo estava no auge do seu ministério, visitando igrejas, fazendo um ministério extraordinário, e Deus permitiu que ele fosse preso.
E ele foi preso e parou tudo. E porque ele ficou preso, ele escreveu as cartas da prisão. As cartas da prisão nos abençoam até o dia de hoje. Você lê Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e você é abençoado com as orientações e os princípios bíblicos que estão ali. Sabe por quê? Porque Deus tirou da sua... Eu costumo dizer que Paulo era o Indiana Jones do Evangelho. Andava pregando e fazendo e acontecendo, e Deus tirou para ficar calado, quieto. Calado ele nunca ficou, mas quieto, diante das Escrituras, e sendo usado pelo Espírito de Deus para nos abençoar hoje. Então procure saber os propósitos que Deus usa quando você passar por alguma situação aflitiva. Mas há ainda alguma coisa. Deus estava preparando aqueles homens e aquelas mulheres não para o mal, mas para o bem delas. Estava preparando para todas as dificuldades que eles haveriam de encontrar no deserto. Alguém disse que precisamos ler as mensagens de Deus através do envelope que elas vêm. Moisés ficou 40 anos parado no deserto cuidando de ovelhas. Um tempo extremamente improdutivo, você diria, mas foi o tempo que o coração dele foi preparado para liderar esse mesmo povo no deserto. Isso, irmãos, é muito importante. José descobriu que Deus o levou para o Egito, e o levou para o Egito para abençoá-lo, mas abençoar sua família e o seu povo. E ele, em Gênesis 50, versículo 20, diz para os seus irmãos assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitas vezes, Deus permite contrariedades na nossa vida, e talvez tenhamos que passar por algumas em 2022. E Deus vai usar essa situação lá na frente para nos abençoar. Quando você passar por Mara, eu vou falar uma coisa óbvia, porque foi exatamente isso que o povo fez depois. Em quarto lugar, depois que eles passaram por Mara, começaram murmurando contra Moisés, mas depois eles resolveram clamar ao Senhor. E clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma árvore que lançou nas águas que se tornaram doces. Aquele povo foi atrás de Moisés, perturbando Moisés, e Moisés, no meio daquela situação, fez a coisa mais certa e que muitas vezes nós nos esquecemos. Passamos por situações difíceis, nos movemos, falamos com um amigo, pedimos dinheiro emprestado, movemos o gerente do banco, se conhece algum político, você vai atrás dele, e nos esquecemos de clamar ao Senhor e de buscar no Senhor os recursos que só Ele tem. Isso nos faz lembrar aquela estrofe do velho hino que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque tudo a Deus em oração. Irmãos, é exatamente isso. É quando nós clamamos, Deus vem e nos abençoa, e Deus vê aquilo que nós não vemos, porque Deus viu um lenho que estava próximo. No episódio de Agar, naquele episódio narrado em Gênesis de Agar, Agar estava chorando
Agar estava clamando, o filho também estava, e ali próximo, bem pertinho, estava a solução e ela não conseguia ver. Mas ela clamou, e quando clamou, o anjo do Senhor veio e mostrou a saída. Quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? Quantas vezes ficamos desesperados e não vemos o óbvio, mas quando clamamos a Deus, Deus nos mostra e nos abençoa. Eu fico pensando que esses homens e essas mulheres, eles fizeram isso e Deus mostrou aquilo que eles não viam. E nós temos um versículo que é muito citado por nós, e nós não paramos para pensar no que ele diz. Eu vou começar o versículo e você vai continuar. Quer ver? Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou dizer para o pessoal da internet, mas vocês estão lendo. Clame a mim, estou numa versão mais moderna, eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas a versão que nós mais conhecemos é clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas há uma outra versão que diz assim, coisas grandes e ocultas, que não sabes. Irmãos, é exatamente isso quando nós clamamos. No meio das águas amargas, Deus sempre sabe nos mostrar onde encontrar o lenho que desfaz a amargura. Mas note, o lenho estava perto deles e eles não viam. Deus deu a eles, diz o texto bíblico, um pormenor que eu queria chamar a sua atenção. Nós queremos que 2022 seja um ano de sucesso, de bênçãos, de alegrias, mas virão provações. Mas, apesar dessa experiência, Deus fez questão de dar a eles estatutos e ordenanças. Deus deu ordens a eles. E eles deviam, a partir de então, obedecer aquelas ordens. Deus deu estatutos e eles deviam cumprir aqueles estatutos. Sabe por quê? Porque Deus não queria ser o Deus 193. 193, o que é o 193? É emergência, né? Você precisa de uma emergência, você diz que é o 190 ou 193. Deus não queria ser o Deus da emergência, que fica à nossa mercê e a gente só o procura no sufoco. Deus quer que você, em 2022, olhe para as suas ordenanças, olhe para os seus estatutos, olhe para a sua palavra, olhe para as suas promessas e guarde isso no seu coração, e isso fique gravado, e você sinta prazer em andar em obediência a esse Deus. Foi por isso que ele fez isso. Ele não quer ser o nosso Deus pronto socorro, o Deus que só é requisitado e lembrado na urgência. Ele quer ser o Deus do Salmo 23, o pastor que nos conduz às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que cerca-nos de bondade e misericórdia, que põe óleo na nossa cabeça. Um Deus que seja lembrado não porque estamos no sufoco, Ele quer ser o Deus que nós obedecemos, seguimos e adoramos. Deus quer ser o Deus nosso de todos os dias, quando tudo está bem. E quando também passamos por situações difíceis. E é por isso que Ele merece ser obedecido. E Ele merece a nossa gratidão. Merece a nossa adoração e merece a nossa vida no altar. E aí, porque Deus fez isso, Deus mostrou ainda muito mais que aquele povo não podia saber. Deus deu água para eles beberem,
mas disse para eles: olha, eu tenho coisas melhores para vocês. E aí eles caminharam umas 12 quilômetros e acharam o quê? Um oásis. 12 palmeiras, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. A Bíblia nos diz, como que se Deus dizendo o seguinte: se vocês me obedecerem, eu sei onde levá-los para uma vida melhor. Eu sei conduzi-los para as fontes de vida. Eu sei descedentar a sede espiritual, a sede física, a sede que vocês têm no coração. Andem obedecendo minha ordenança, meus estatutos, e vocês serão abençoados e guardados por mim. Mas não sei se você reparou uma coisa, e quero terminar com isso. No meio daquelas águas amargas, Deus apontou um lenho. E apontou o lenho, eles pegaram o lenho e jogaram naquela água. E o que aconteceu? A água ficou potável, doce. Irmãos, a Bíblia nos aponta outro lenho, que faz ainda isso, hoje isso nas nossas vidas. Deus, vendo a amargura que o nosso pecado provoca no nosso coração, no coração do homem, Deus, vendo a amargura que o pecado traz, a desesperança, a agonia, a sede de paz, de vida, de amor, de significado, o desespero da nossa alma, enviou também outro lenho, lá no Calvário, para tirar a amargura da morte eterna do nosso coração, a amargura da alma, e nos levar para o oásis de uma vida em comunhão plena com Deus. E ali Jesus foi ferido, naquele lenho ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz esteve sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse episódio, ele é tão fascinante que ele nos aponta lá para o Calvário com a história desse lenho. E se há uma história que nós, como crentes, caminhantes de 2022, não podemos nos esquecer, é a história da cruz. Não podemos nos esquecer desse amor fiel do nosso Deus, que nos ama tanto, que mandou seu Filho aquele lenho. E Ele foi capaz disso porque Ele quer nos guiar, Ele quer nos abençoar, Ele quer estar conosco, Ele quer nos acompanhar todos os dias da nossa vida. E quando nós olhamos para o lenho e nos enxergamos captados pelo amor de Deus naquela cruz, nós encaramos a vida, os problemas da vida, as circunstâncias da vida, com muita esperança. Porque se Deus foi capaz de dar o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos dele, filhos dele, Deus não será capaz de fazer por nós. Isso nos dá segurança. E esse texto também nos aponta para a necessidade de nós olharmos constantemente para o nosso alvo, que é Jesus, e descansarmos nos propósitos santos que Deus tem para nós. Eu queria terminar essa mensagem no caminho, nessa nova caminhada. Nós vamos passar por muitos momentos bons. Deus vai cuidar de nós. Deus vai permitir que passemos por circunstâncias ruins, mas Ele vai continuar caminhando conosco e cuidando de nós. O amor dele é um amor fiel.
E mesmo quando Ele permite contrariedades, os propósitos de Deus são santos. E Ele tem bênçãos muito maiores do que a que nós muitas vezes experimentamos inicialmente. Ele quer nos levar para Elim. E Ele quer mostrar fontes e mais fontes de bênçãos que Ele tem para nós experimentarmos e aprendermos a confiar plenamente nele. Eu não sei como é que vai ser meu futuro. Aliás, minha devocional hoje de manhã foi essa. Eu não sei o que será do meu futuro, mas eu sei quem estará comigo lá no futuro. Você sabe disso? Se você sabe, você tem um Deus que há de acompanhá-lo em 2022. Que Ele o abençoe.